Sejam então bem-vindos a mais uma edição do nosso Ponto Prévio. Foi um tema particularmente quente em termos de educação, colocação de professores, encerramento de algumas escolas e muita polémica também à mistura. Vamos aqui tentar avaliar e analisar o ano de 2014 no que toca à educação. Comigo tenho 3 convidados que se juntam a este nosso painel. À minha esquerda, José Joaquim do PS. Muito obrigada por estar connosco, José Joaquim, uma vez mais. À minha direita, Carlos Carvalho, em representação do PSD. Muito obrigada por estar connosco. E também António Tomás, em representação do CDS. José Joaquim, nota positiva ou negativa para a educação em Amarante em 2014? Que avaliação é que podemos fazer? Eu julgo que não foi, em primeiro lugar, peço desculpa, cumprimentar e dizer bom dia à Andreia, aos restantes membros do painel e aos nossos ouvintes. Eu julgo que do ano de 2014 não há, por assim dizer, em termos de política municipal de educação, algo que se possa distinguir ou alguma iniciativa por parte da Câmara Municipal que possa ser digna de realce. É evidente que houve 3 escolas que fecharam, que esgrimiu-se argumentos, nomeadamente na Assembleia Municipal, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia e os vários atores nesta área. E aquilo que é mais importante, na minha opinião pessoal, é este início do ano, em que a Câmara Municipal de Amarante propõe a requalificação de 3 escolas, nomeadamente P3, no Concelho de Amarante. Bom, se inicialmente nós pudermos ter aqui uma posição e ver isto como um dado positivo, a requalificação, porque algumas delas mereciam alguns melhoramentos, nomeadamente aquelas que tinham alguns materiais físicos que pudessem pôr em causa a saúde das pessoas que estão nas escolas, sinalizamos isto de uma forma positiva. Por outro lado, este tipo de intervenção remete-nos ao posicionamento que o PSD teve a quando da monitorização e da avaliação da Carta Educativa. Ou seja, nessa altura, o PSD fez um conjunto de críticas que achou oportuno ao PS, que na altura era a Câmara Municipal, que não tinha revisto a Carta Educativa, que preferiu fazer essa monitorização, essa avaliação, inclusivamente disse que a Carta era ilegal, isto está plasmado nas atas, este tipo de trabalho, e nós hoje vimos que isto passou-se, esta proposta de intervenção hoje não é nada, é rigorosamente nada, ou seja, pode-se arguir aqui alguns argumentos. O que não é uma avaliação, não foi revista a Carta, nós não temos a certeza absoluta que criticaram o Estado no passado por não fazer, não temos a certeza absoluta se a Carta está ou não está a ser trabalhada, que tipo de intervenções vão-se fazer nos outros locais que podem suscitar algumas dúvidas, e por isso temos uma posição um pouco ou muito duvidosa quanto a este tipo de intervenções. E gostava de especificar. É que, por exemplo, esta proposta que hoje foi elevada à reunião do Executivo Camarário propõe 3 intervenções em Vila Miá, Vila Caís e Barracão. E, na nossa opinião, as soluções propostas não tinham que ser necessariamente iguais. Ou seja, se por um lado, em Vila Miá, em Real, justificava-se fazer alguma intervenção lá, por outro lado, fica de fora, conforme Carta Educativa, a questão do ensino pré-escolar e do jardim de infância, que não tem, a nosso ver, as condições desejáveis para este tipo de ensino. Em Vila Caís, por outro lado, na escola de Vila Caís, nós achamos que aquela escola tem os dias contados e brevemente será aqueles alunos integrados na IV2-3 de Vila Caís. No Barracão já é aceitável, pensámos que é aceitável fazer isso. Por isso, o que nós achamos é que isto pode condicionar definitivamente a revisão da Carta Escolar. E este tipo de dúvidas, que ao longo do debate parece-me que vão ser esgrimidas, nomeadamente por os representantes aqui da coligação, que estavam
os representantes da coligação que nos podem elucidar a nós, ao PS, neste caso, e ao Conselho, qual é a ideia que tem para o Conselho em termos de educação, qual é a ideia que tem para fazermos a futura Carta Educativa e se neste processo gostava de colocar algumas questões. Se o Conselho Municipal de Educação foi auscultado, se os diretores de agrupamentos foram auscultados e se os presidentes da Junta foram auscultados e os demais atores locais neste processo. Obrigada, José Joaquim, por estas palavras iniciais. Aproveito para cumprimentar também o nosso representante do PSD, que está aqui connosco uma vez mais, Carlos Carvalho. Temos aqui já, digamos assim, algumas linhas orientadoras para o nosso debate. Tomei aqui nota de algumas. A Carta Educativa era ilegal, diz José Joaquim, referindo-se a opiniões do PSD em tempos que não estava ainda no poder. A monitorização não era bem própria a Carta, a monitorização e a avaliação em 2011. A monitorização, então, seria ilegal, mas podemos falar sobre isto, se calhar, mais à frente, quando falarmos da Carta da Carta Educativa, peço desculpa. Portanto, temos aqui a questão das intervenções, das requalificações que vão ser feitas em 13 escolas, Vila Meá, Vila Caís e Barracão. Houve ou não esta auscultação junto de presidentes de junta, diretores de escola, comunidade escolar? Por onde é que começamos a fazer esta avaliação? Ora bem, eu vou começar por dizer bom dia à Andreia e aos colegas de painel hoje aqui presentes, a quem nos acompanha na RFM e depois mais tarde também na RFM TV. E dizer, primeiramente, que uma vez mais vejo o Partido Socialista fazer umas questões que têm algum tom de retórica, porque sabe perfeitamente quais são as respostas a elas. E, primeiramente, começando por a questão da auscultação, quando nos perguntam se quem foi auscultado, se as entidades foram auscultadas, este processo relativamente à requalificação dos P3 é mais um exemplo claro daquilo que é a política do município no que diz respeito à transparência e comunicação com toda a gente. E eu vou dizer porquê. Porque para cada um dos casos foram auscultados os agrupamentos, os presidentes de junta, os responsáveis por cada equipamento escolar, portanto os diretores de escola, foram também auscultados as associações de pais e depois, in loco, nos locais, os próprios pais e até assembleias de freguesia. E, portanto, a auscultação e maior transparência e maior abrangência na discussão sobre estes assuntos era impossível ter. E, portanto, este município teve-a e as reuniões aconteceram. Relativamente à questão da requalificação destes edifícios, estamos a falar de edifícios que tinham, e têm ainda hoje, cobertura em fibrocimento, que, como sabemos, é um material que existem normas legais para que se retirem e, portanto, existia e existe a necessidade premente de fazer, portanto, o retirar desse material, como sabemos, provoca danos acentuados e de importância relevante na saúde das pessoas, e neste caso estamos a falar de crianças, e ao mesmo tempo surge a possibilidade de se aproveitar um fator que surgiu recentemente, mas também já abordamos aqui no último debate, e que tem a ver com o overbooking daquilo que é o quadro comunitário. Ou seja, aquilo que o município de Amarante teve pela frente foi uma questão muito simples. A possibilidade de requalificar 3 escolas, com recurso ao overbooking, ou seja, a fundos comunitários, com participação comunitária, ao mesmo tempo retirando aquilo que são materiais perigosos para a saúde pública. E, portanto, foi de resto, e peço desculpa por interromper, capa de muitos jornais, motivo de reportagem, por esse país fora, o vulgarmente designado amianto. Exatamente. Nas escolas. E, portanto, se para uns lados essa preocupação existia, aqui em Amarante ela não existir por parte do que estava a dizer o nosso colega do Partido Socialista, a mim parece-me estranho e eu acredito que tenha sido um equívoco. Agora, quando refere depois as questões da Carta Educativa, a Carta Educativa, isto é muito simples de falarmos sobre o assunto. A Carta Educativa está a atravessar um processo de revisão, não está, isso é assumido, não atingiu a velocidade que se pretendia, digamos assim, o seu processo de revisão, mas é um processo que está a decorrer. Posso dizer até que nestas últimas semanas já têm existido contactos e reuniões sobre o assunto e está a ser trabalhado. Não é um processo esquecido, obviamente que não, pela importância que tem. E, portanto, quando se diz que se está aqui a fazer um processo à margem e a condicionar a Carta Educativa, não. A questão é, há uma oportunidade para se aproveitar,
há dinheiro europeu para se aproveitar, há a possibilidade de se requalificar em escolas, deve ser feito. Mas quando estamos a falar de escolas em que os presidentes de junta concordam com o processo, concordam com o modelo de escola e com o tipo de requalificação que se está a preparar, e os próprios pais e encarregados de educação também. Convém dizer também que neste processo há questões a ter em conta. Por exemplo, que são as escolas de acolhimento, e que implica, por exemplo, no momento em que se estão a fazer as obras, as crianças que lá estão a ter aulas têm que ser deslocadas para outro lugar. Todo esse serviço, todo esse processo está também preparado, foi precavido em consonância com os presidentes de junta, com os diretores de agrupamento, com os diretores de escola, com a associação de pais. A questão dos transportes escolares e a tudo o que isso implica. Posso dizer até que há casos especiais, como por exemplo o caso da Escola de Real, em que até à hora do almoço vai existir um serviço de transportes de forma a garantir que as crianças possam manter as mesmas condições que mantinham até hoje. E portanto há aqui todo um trabalho que foi desenvolvido pelo município de total abertura e transparência, que a meu ver é de salutar. A única forma de eu entender que o Partido Socialista, quando isto foi votado na reunião extraordinária de Câmara, especificamente para este assunto, digamos, a única forma que eu consigo perceber de ver uma abstenção por parte do Partido Socialista com voto a favor da coligação Firmar Amarante e do Movimento Independente é única e exclusivamente uma questão política. Política, no sentido de não podemos estar com um processo que está a ser bem feito porque nós temos um papel de oposição e que é dizer contra. E, portanto, é a única forma que eu encontro aqui de perceber o papel do Partido Socialista neste aspecto, que é, a meu ver, e deixem-me dizer, em termos de educação, esta questão da requalificação dos P3. O que se pretende e a forma como se trabalhou para isso é dos processos mais transparentes que aconteceu em Amarante no que diz respeito à educação. Sem dúvida nenhuma, por toda a gente que esteve envolvida. José Joaquim, quer responder já? Não tinha... O micro. Qualificação. Eu julgo que, processos mais em primeiro lugar, eu gostava de dizer ao Carlos Carvalho, representante do PS neste debate, que a oportunidade de uma candidatura não deixa de ser, nesta questão, uma opção política da Câmara e do município de Amarante. Em primeiro lugar, é uma opção nitidamente política. E depois vai-se ver se a candidatura é aprovada ou não. Estas candidaturas são aprovadas ou não. Se não, é à custa do orçamento municipal que vocês vão fazer este tipo de intervenções. Por isso, o que está aqui em causa, e não é retórica, é um conjunto de declarações que foram feitas de 2011 até hoje, relativamente à questão da monitorização de avaliação por parte do Partido Socialista enquanto Executivo, e que as críticas que estavam feitas na IATA por parte do PSD não tiveram hoje a mesma repercussão quando são poder. E concretizar? Eu já o disse há pouco. Mas se vamos para o passado, vamos ter que ir a um passado também adequado à carta educativa desajustada que o Partido Socialista fez aprovar. Mas eu para vou só Amarante. dizer uma coisa, a avaliação, eu li esse documento várias vezes. É um documento, Qual, na carta educativa? Sim, os dois. E acredita nele? Não, mas a questão não é questão, deixe-me só terminar isto. Dizer o seguinte, a avaliação, para quem estiver atento, não é um documento fechado, nem nunca poderia ser um documento fechado, até porque há alterações significativas no número de crianças que hoje frequentam as nossas escolas, ou pela baixa natalidade, ou pela imigração, que alteram significativamente as propostas de intervenção. E isso acho que não há nenhum mal, seja qual for o executivo. Mas acha que isso não era previsível no momento em que se apresentou a carta educativa? Quando é feito? Em 2007 não é tanto. Em 2011 vem passar. Não, mas em 2011 também passámos 18 intervenções para 11, das quais 6 foram feitas. Foram feitos 6 centros escolares. No município faltam fazer 4 ou 5. Não é? Eu também não sei se é possível fazer mais nenhum. Só estou a dizer, faça a proposta que estava ali. É evidente que 2011 para hoje as questões também alteraram significativamente. E esta Câmara tomou uma opção política, sem rever a Carta Educativa, que tantas vezes vieram aqui a terreno puxar isto. O PS não teve capacidade para rever a Carta Educativa, a avaliação era ilegal, e isto hoje, sem nenhum tipo de fundamentação documental, sem nenhum tipo, a partir de 24 de novembro, o município põe em discussão isto. Pronto. Esta é a verdade em termos políticos que nós temos conhecimento a partir. Amarante tem à sua frente uma oportunidade de recorrer ao fundo overbooking, é uma opção política, portanto, de verbas que surgem do Estado para poder requalificar escolas. O que é que vamos fazer?
aproveitar não e estamos fazer, isso ou não vamos... é pacífico. Não, Isso desculpa. é pacífico, Desculpa. sabe que... Vamos aproveitar as verbas que estão ali e às quais nos podemos candidatar e fazer, ou vamos deixar as verbas andar e se calhar mais à frente ou não vamos ter dinheiro para o fazer, ou então vamos ter que dispor desse dinheiro a 100%. É a história de entre ter um pássaro na mão ou dois a voar. Mas neste momento, E, portanto, aquelas escolas, o Carlos Carvalho, é preferível. diga-me uma coisa. Além do mais, estamos a falar de escolas, atenção, estamos a falar de escolas e a Carta Educativa também prevê isso, que as escolas podem e devem ser requalificadas caso haja necessidade. Estamos a falar de escolas que, obrigatoriamente, pela questão do fibrocimento e do amianto, necessitam de requalificação. O senhor sabe que... Ou seja, o que estamos aqui a fazer realmente é aproveitar uma oportunidade para concretizar mais do que um objetivo necessário. Ninguém põe isso em causa, esse tipo de intervenções do na questão da amianto auscultação, na questão da auscultação, e propositadamente não o referi há pouco, porque pensei que o Partido Socialista teria a necessidade também de o referir, todo este processo é articulado com a DGEST, que é a Direção-Geral que regulamenta a questão da educação. Mas isso também foi feito e que também, na avaliação. Ou E seja, vocês eu percebo que esteja muito preocupado em tentar defender um passado. Eu estou mais preocupado em tentar mostrar que o que está a ser feito atualmente é correto. Não e, portanto, permita-me que lhe diga que existindo... Hoje fiz isso porque achei que era necessário e pertinente fazê-las. Permita que lhe diga que existindo toda uma articulação com a DGEST, a própria DGEST também prefere e recomenda que exista intervenção a nível do parque escolar, a nível das escolas, naquilo que tem a ver com a requalificação. E nós também percebemos muito bem porquê, porque vimos durante os últimos anos muitos erros cometidos no país no que diz respeito à construção de escolas novas. E, portanto, se nós temos oportunidade e se temos aqui equipamentos que podem, com requalificação, satisfazer aquilo que são as nossas necessidades, entendemos que é uma questão a fazer e é uma questão a aproveitar. E, portanto, estamos a falar de 107 alunos na Escola Radial, 125 alunos em Vila Caís. Estamos a falar de escolas que, repare, que têm alunos, apesar de nós sabermos que a dimensão com que as coisas estavam a ser pensadas em termos de carta educativa estava errada. Tanto é que nós, e não podemos esquecer disso, e estamos a falar de uma escola que é bem perto da Escola Real. Temos o centro escolar, a Escola Básica Cássio Lino, em Travanca, que foi inaugurada há pouco mais de mês e meio, 2 meses, e que está neste momento a funcionar a 50%. Sim, mas também só tem lá uma freguesia, não é? Neste momento, não é? Vamos lá ver as coisas como elas são. Que isto dessa forma até parece verdade. Claro, mas então... é que assim, é preciso ler aquele documento. Claro, mas então que foi aprovado. Embora o PSD votasse contra, aquele documento foi aprovado. E neste momento que está em vigor é aquela carta educativa, não é outra. Mas todas estas intervenções que estamos a falar, as do P3, as 3 intervenções do P3 são intervenções acordadas e com o acordo dos presidentes junto dos locais e das pessoas que estão afeitas a essas escolas. E, portanto, não há muito a dizer quanto ao benefício que esta medida tem. Eu também vou dizer, é que no passado eu só fiz isto, porque geralmente nem gosto de falar nisso, não é não gostarem, que não tenho orgulho no passado do Partido Socialista no município. Eu percebo que diga que não gosta de falar no passado, a verdade é que fala nele constantemente. O que eu não gosto, o que eu não uso muito, estamos a debater o presente, o passado já foi debatido muitas vezes, se calhar em programas deste ano e na Assembleia Municipal e nos outros órgãos. A questão é esta, é que vou ler o ponto 5 da sustentação do vereador da altura relativamente ao Dr. Abel Coelho à avaliação e dizia: a monitorização e avaliação agora proposta segura as orientações recebidas da DREN. Ou seja, o processo foi exatamente igual. O que vocês não tiveram, disseram uma coisa em 2011 e fazem pior, na minha opinião, muito pior, agora no início de 2015. E o que está aqui também em causa é o seguinte: fazem porque nos sustenta, ou seja, não há um suporte. Nós não conseguimos perceber. Ouça, posso fazer 3 intervenções. O que o Carlos Carvalho disse, algumas coisas são completamente pacíficas, o PS nisso, inclusivamente na declaração dos votos dos nossos vereadores, nós achamos e sinalizamos isso como positivo. Achamos que o município tem que o fazer, melhorar as condições daquelas escolas, retirar o amianto, este tipo de coisas para nós são pacíficas. Deixe-me só terminar agora uma coisa. Agora eu pergunto o seguinte: na zona de Vilimiá, um dos polos mais importantes em termos urbanos do nosso concelho, o ensino pré-escolar não tem as condições desejáveis para o seu funcionamento.
E aquela carta educativa, a atual carta educativa em vigor, contemplava um centro escolar naquela zona, com alguma qualidade que justificava face ao aglomerado urbano que tínhamos lá, onde também contemplava a questão do pré-escolar. Nós hoje vimos uma intervenção, a bolsa direcionada ao P3, e quanto às questões dos jardins de infância, ensino pré-escolar, que é fundamental, nós não vimos nada, não sabemos. Nós não sabemos exatamente o que é ali nem no sítio. E é por isso que nós temos o direito, o município tem o direito, e os autores políticos têm o direito, embora estejam de perceber qual é a ideia. Entende? Agora, vamos fazer esse tipo de intervenções, e amanhã vamos ter uma carta educativa. E aquilo que eu ponho aqui é este tipo de intervenção. Condiciona ou não condiciona a futura carta educativa? Não. Porque eu depois não estou a discutir, eu percebo a ideia do Carlos Carvalho, depois não estou a discutir se vai ser exatamente o mesmo número de edifícios que estavam previstos para construções de centros escolares. Parece-me que não, redondamente, e tenho essa coragem para fazer isso. É evidente que não. O que nós temos que perceber, porque as questões são diferentes, 3 anos depois houve uma forte imigração, uma diminuição grande da população estudantil, e também as capacidades financeiras não são as mesmas, certamente, e nós temos que perceber qual é a ideia, e ninguém percebe isto. É isso que nós queríamos perceber. Agora dizer assim, vão fazer isto, vão melhorar Pacífico, muito bem. Agora, que vão fazer candidatura a fundos, muito bem. Agora nós temos que perceber, isto é uma questão. A outra, eu só queria estava a dizer uma coisa, só para terminar, eu gostava de perguntar isto. Quer seja financiado, quer seja aprovado ou não, vocês vão fazer estas obras. É ou não é? Por isso é uma opção política. Mas tem que ser feito. Sim, mas é por isso que a raiz disto é que é uma opção política, independentemente, isto é um argumento. Não passa de um argumento político. O Tomás vai-me desculpar, mas ele fala já a seguir, porque há aqui uma coisa que eu quero dizer. O Partido Socialista tem que se definir. E define? Porque, não, agora eu fiquei caladinho a ouvi-lo. Portanto, agora agradeço o mesmo tratamento. É que eu ouço aqui o representante do Partido Socialista dizer: se a escola precisa de resolver a questão do ambiente, se a escola precisa de se requalificar, se a escola precisa de não sei o quê, muito bem. Mas isto é mau porque. Então, em quem é que ficamos? Mas então muito bem, ou então afinal não deve. Não, mas é que repara, vocês não podem dizer por um lado muito bem, por outro lado muito mal e ficamos no meio, como o tolo do meio da ponte. Não dá. O que nós estamos aqui a falar é da requalificação dos P3, da requalificação porque são equipamentos que servem as freguesias, que servem as escolas, servem a população estudantil, que precisam dessa requalificação pelo tipo de material que têm, porque existe a oportunidade de candidatar essas intervenções ao overbooking e, portanto, de termos contrapartidas financeiras nesse âmbito. E como nós sabemos e bem, nós temos que saber gerir bem o dinheiro público, e saber gerir bem o dinheiro público é aproveitar também, quando existe algum financiamento que nos possibilite gastar menos e fazer mais, e é isso que está em causa. E depois temos também a questão de estarmos a conseguir, com estas intervenções, responder às necessidades atuais das populações. Porque também não podemos, não se consegue compreender como é que o P3, por exemplo, e do caso de Vila Mié e de Real, que nós estamos aqui a falar, tem 7 salas. Que em Real alberga 107 alunos. Ao lado entra a banca e noto que referiu há pouco a questão da freguesia, mas é preciso perceber que as pessoas muitas vezes não querem que as suas crianças se desloquem para outros lados. Em Travanca temos um centro escolar novo a funcionar com 50% das salas ocupadas e, portanto, é um investimento que foi claramente sobredimensionado e, portanto, hoje temos ali uma questão extra. Ou seja, paralelamente, traz a questão da Carta Educativa, e já referi bem, a Carta Educativa, a revisão da Carta Educativa não acompanhou em termos de velocidade o surgimento desta possibilidade de candidatar isto ao overbooking. A questão era: a Maranta aproveita ou continua por não aproveitar? E, portanto, aproveita, faz, requalifica as escolas. E eu agradeço que tenha dito e referido várias vezes que o Partido Socialista é a favor de que se retire estes materiais perigosos. Pronto, é isso que estamos a fazer, só que estamos a conseguir ao mesmo tempo responder às necessidades da população, porque é isso que também está em causa. 30 segundos só para a questão e depois calma. Mas eu não fui incoerente. O que eu disse foi o seguinte: é que nós queríamos, se a Câmara Municipal da Maranta disser hoje, dizíamos hoje em Carta Educativa, é esta a intervenção que nós queremos. O seu problema é que não está na Carta Educativa. Não está na Carta Educativa. Nós estamos a falar no instrumento de planeamento.
Nós estamos a falar de uma coisa, Claro, uma que coisa está a ser qualquer. trabalhado. O que eu estou a dizer é o seguinte, é que nós aplaudimos este tipo de intervenção, mas ninguém sabe se no futuro vamos gastar aqui 1.200.000 euros neste tipo de intervenções, e no futuro temos que evoluir em termos de carta educativa para um centro escolar lá. E aqui não há, Ou seja, aqui há um para o centro desperdício. escolar. Deixe-me só dizer isto. E aqui já não há aqui uma rentabilidade, a Seu rentabilidade Luís. que o representante Carlos Carvalho falou Mas do sabe- PSD, há um desperdício objetivo. Mas que sabe não qual era o nos sabemos, centro temos escolar? esse direito de saber. E é isto que não há aqui nenhuma incoerência. Não há nenhuma há incoerência nenhuma. entre a Se carta dissesse assim, educativa ouça, e as obras ouça, eu por acaso intervenções. tentei-me informar relativamente àquela questão do Milamia e às outras. Mas a questão é assim, é que cabe lá, é possível construir um jardim de infância, é necessário fazer um jardim de infância lá. E isto nenhum sítio até hoje, que eu ouvi assim, em termos de política municipal, não é? Sei vagamente, quando foi do fecho das escolas, que o Sr. Presidente da Câmara é objetivamente a favor de não encerramento dos jardins de infância nos meios rurais, até à possibilidade legal, e eu também acho que isso é uma boa ideia. Avançar, Jorge. Por isso, é isso que não faz. E nós pensávamos numa escola de qualidade para ali para aquele centro urbano, inclusivamente contemplar o ensino pré-escolar. E isso não está aqui. Não estamos a debater isto. Não, estamos a debater a requalificação de 3 escolas Não estamos a que vão debater conseguir responder às necessidades que as populações precisam. Por isso não há nenhuma ainda por incoerência do cima- Partido Socialista nisso. Não há incoerência do Partido Socialista quando diz que estão a fazer bem a requalificar, mas, Não, mas é de facto. afinal já não estão a fazer Não, bem. não, isso é demagogia. Há uma coisa, não, Isso é que é o que está a fazer, demagogia. mas há uma coisa em não, Partido Socialista não é incoerente. Há uma coisa em Partido Socialista não é incoerente, que é em não admitir que é incoerente. Não. Vamos avançar, meus senhores. Muito obrigada.